Então, quem está assistindo a aula de longe está experimentando o fenômeno da dilatação temporal, né? Eu falei que ia ser 10 minutos de intervalo, no referencial próprio 10 minutos, mas para quem está em outros lugares, houve uma dilatação temporal de 20 minutos, cara, 25 minutos. No Ceará, a dilatação temporal está torgando no pão, né? Tá no pão. Tá certo? Então vamos lá, então eu sempre deixei essa tarefa falando sobre isso. Tá? Então, é uma recomendação. No espaço dos vetores, a gente praticamente já assim, saturou as possibilidades de operador. Agora vamos para o espaço dos tensores, que depois nós vamos ter que juntar esse problema, que é o problema. Eu passei esse problema para ele ser mais ou menos sempre, a gente ao longo do curso vai retornar ele, porque ele é muito completo, mistura um pouco tudo, só não tem campo fermiônico ainda, né? Mas ele mistura o setor tensorial com o setor vetorial com o setor escalar, quer dizer, o setor bosônico está bem completo. Então aqui nós analisamos um problema simples, porque aqui é só um campo vetorial, então sozinho. Então só eu tenho meus operadores e a coisa ficou reduzida a um setor só. Mas aqui eu tenho 3 setores, então nós vamos ter que misturar tudo. Vamos agora fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Está mais ou menos. Nessas inversões, não aparece transformado de Laplace, não? Não, a gente faz tudo Fourier. Que a transformada de Fourier, quer dizer, o que a gente quer é justamente estudar os modos oscilatórios, né? Então, por isso que a gente se preocupa mais com... Claro, você pode usar a inversa de um operador diferencial. Oi? A inversa do operador diferencial não tinha a ver com transformada de Laplace? Tem também a ver com transformada de Fourier. Quer dizer, quando vocês invertem o Laplaciano, você tem o Laplaciano como se assim de F, né? Igual a densidade por exemplo, né? Então, na verdade, você está fazendo isso aqui, você está invertendo o Laplaciano, assim, no espaço dos momentos. Se você faz esse cálculo no espaço dos momentos, o inverso do Laplaciano é 1 sobre K2. Então, quer dizer, o teu problema, você resolveu basicamente assim. A função é f de x, né? Você integra aqui nos momentos. Aí você vai ter menos 1 sobre K2, que é o inverso do Laplaciano. Atuando na transformada de Fourier da densidade. E atuando aqui. Então, quer dizer, você resolveu o meu problema, você inverteu o operador, só que em termos de transformada de Fourier. Você não usa transformada de Laplace. Você usa Fourier. E aí, claro, se você pegasse a carga, é uma carga puntiforme situada na origem, transformada de Fourier da função delta é 1. Então, no caso da carga da densidade, se é uma carga puntiforme na origem, isso aqui, delta 3 de x, né? Transformada de Fourier do delta é 1. Então, você quer simplesmente a carga, então fica menos que sobre isso aqui. Aí, realizando essa integral no espaço de Fourier de 1 sobre K2 é elevado a kx, dá 1 sobre 9 de x. Aí você tem um potencial, porque esse na mesma modo de x, a gente precisa de um modo de x, aqui é o potencial. Então você resolveu o problema totalmente com ele, tá certo? A transformada de Laplace, ela é usada também para resolver a equação diferencial, mas a transformada de Laplace, ela não é oscilatória. O que a gente quer é oscilatório porque a gente imagina que a gente vai associar o campo a partícula livre. E partícula livre na mecânica quântica pode ser descrita por onda plana. Então, na verdade, a transformada de Fourier está mais dentro dessa visão de você associar partículas livres que são descritas por funções de onda, que são ondas planas. Então, por isso que a transformada de Fourier é mais popular na física do que na engenharia. Na engenharia o pessoal usa, quer dizer, engenharia elétrica o pessoal usa muito Fourier, mas o pessoal da engenharia gosta muito de transformada de Laplace. Em física a gente usa também, mas como um dispositivo para resolver algumas questões, resolver equação diferencial. Mas ela não tem uma interpretação física, eu vou lá você usa às vezes para resolver uma equação diferencial, mas você não usa para interpretar como partícula, porque a análise de Fourier ela é boa porque ela faz uma análise em modos normais de vibração. E você associa esses modos normais de vibração a partículas com uma certa frequência ou com uma certa energia. Então, por isso que a transformada de Fourier é mais útil para nós. Você faz você transforma o campo numa superposição de partículas que ele pode descrever. Outra coisa, se voltar, muitos indicou faz a distinção entre partícula e quanto. Qual? Um decidido? A distinção entre partícula e quanto. Só porque diz que partícula é localizável
e como você está trabalhando com campos, essas você pode ter operações do campo não são não necessariamente localizadas. Essa diferenciação existe muito. A gente às vezes abusivamente fala partícula e quanta é uma coisa, quanto é a partícula. Mas na verdade a partícula é uma coisa mais localizada. Você pode ter um quantum virtual, né? A partícula, geralmente você imagina, a partícula é a partícula física. Mas a gente muitas vezes chama quantum virtual, a gente chama de partícula virtual. O fóton virtual, na verdade, é uma flutuação, uma oscilação virtual do campo eletromagnético. Então tem um pouquinho uma semântica aí, mas na linguagem assim, corrente a gente identifica quantum com partícula. Mas lembrando que a partícula física ela tem que ter uma relação, ela tem que ter uma estabilidade, ela não é uma coisa virtual que decai, ela tem que ter um mínimo de estabilidade para você identificar algo como uma partícula mesmo. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, a partir da aula que eu dei semana passada, da última aula, nós introduzimos os operadores, né? Do campo, questão, setor, aí nós temos que trabalhar com esse campo aqui, simétrico, de rank 2. Aí a gente tinha, na aula passada, eu tinha colocado para vocês, a gente deduziu lá que aparecia naturalmente o operador T2, aparecia o operador T1, aparecia o operador T0 e aparecia um operador que nós chamávamos de P0 tilde. Os 4 operadores satisfaziam uma relação de completeza e satisfaziam uma certa relação algébrica. Então, eu vou dar para vocês aqui, eu pedi aí o Gustavo agora, para ele dar uma trabalhadinha nisso, porque ele está interessado nessas questões, e ele trabalhou, então eu já trouxe, vou trazer para vocês assim, o resultado dele. O que ele fez foi, esse mesmo problema do campo simétrico, mas só que a gente já generalizou para D dimensões. Então, vamos dizer que a gente esteja trabalhando em D dimensões. E aí a gente vai fazer, então, os operadores são aqueles que a gente definiu, se eu escrever aqui, P2, vamos chamar aqui, botamos índice aqui, gregos, não, poderia ser índice lá, P2, Mi alfa, isso, ele chamou assim, vou pegar aqui a notação. Então, esse operador é aquele que nós chamamos de meio, do θ Mi, θ alfa sigma, θ sigma, menos. Aí a gente vai falar desse fator aqui, aparecer aqui sempre a dimensão menos 1. Então, quando a gente tinha 3 dimensões espaciais, quando o IJ ia de 1 a 3, aqui aparecia o fator meio, que nós incorporamos aqui. Em 4 dimensões, eu falei, aparece o fator 3. Então, esse termo aqui ele aparece para quê? Para manter aquela discussão. Quando o operador P2 atua num campo aqui, H alfa sigma, né? Alfa sigma. Quando ele atua aqui, a gente quer que o resultado desse operador aqui, que vai ser o H2 mini, ele tenha traço nulo. Então, para que esse objeto aqui tenha traço nulo, é preciso acrescentar esse termo aqui, ou o fator T menos 1. Então, esse termo aqui aparece de alfa. Então, esse é o primeiro operador que a gente tinha obtido, já estamos dando o resultado em D dimensões. Aí depois tinha aquele outro operador, que era o P1. Esse era o segundo operador. Depois nós temos o operador que eu chamava de P0.
ele aparecia aqui. Ele aparecia justamente para cancelar isso e fazer a relação de completeza. Depois tinha um operador aqui que nós chamamos de P0 que era o setor, né? Então vai dar Mi alfa. E aí o Gustavo apresentou dois operadores que às vezes aparecem também, que nós chamamos aqui de P0, SW, depois eu vou explicar por que se usa essa notação. Mi alfa, Mi sigma, P0, WS, Mi alfa, Mi sigma, vamos sobre a raiz de B menos 1, ômega Mi alfa, θ Mi sigma. Então, esse conjunto aí de 6 operadores. Lembrar então que a gente tinha relação de completeza, que é P2 mais P1 mais P0 mais P0, dando aquela identidade que a gente chamava de identidade simetrizada, que é um meio de eta mini, eta alfa sigma mais eta mi sigma, eta mi, eta alfa. Então aquela identidade simetrizada. A gente tinha isso tudo aqui. Aqui é o que o Gustavo fez aqui para nós também. Ele já fez a tabela de multiplicação. Aqui só uma coisinha. Geralmente na literatura chama-se isso aqui de SW e WS. Esse S e esse W estão ligados a weak e strong. É que o pessoal chama. Esse cara aqui é o spin 1, então é o spin forte. E esse ômega aqui é o spin fraco. E esse cara aqui é o contrário, o ômega aparece na frente, então o pessoal chama de spin 0 weak, o spin 1, que é o projetor no setor transverso, é o projetor de spin 1, então é o que chama de strong. Então na literatura da gravitação em geral, usa essa notação P0SW é esse operador e P0W é esse. Mas esse SW é simplesmente um nome, não é índice que vai ser somado nem nada. É para dizer strong weak, quer dizer spin 1, spin 0, e esse aqui é o weak strong, spin 0, spin 1, só isso, para poder distinguir um do outro. Podia chamar de outra coisa, podia chamar de um P0 2 P0 3 é só uma questão histórica, alguém lançou assim e ficou. Então isso aqui é o que é. Então é o caso mais geral. Então em geral, quando a gente tem um campo, então se a gente pegar um campo tensorial de rank 2 simétrico, né, pode aparecer em muitos sistemas físicos, né? Então a situação é essa, a gente vai colocar a equação desse campo, vai ter sempre dessa forma, o operador diferencial, Mi alfa, Mi sigma, atuando no campo, vamos dizer assim, Mi sigma, e dando aqui uma fonte externa, uma fonte que eu vou chamar de J, Mi alfa. Então essa é a estrutura geral. Esses dois não entram na completeza. Esses dois não entram na completeza, estão fora, eles podem aparecer na equação, mas estão fora da completeza. É como aquele S, o S estava fora da completeza, mas estava no conjunto de operadores. Tá? Então, agora, a expressão mais geral que pode aparecer para esse operador, ela envolve os 6. Aqueles dois não estão na relação de completeza, mas eles podem aparecer no operador de onda, como foi o caso do S. O nosso S estava no operador de onda, mas não estava na relação de completeza. Então, a forma mais geral desse operador vai ser desse tipo assim. É como se tivesse um coeficiente aqui, vamos dizer assim, A1, vou usar a notação que o Gustavo colocou. O Gustavo colocou aqui A1, P2. Então vai aparecer alguma coisa no setor A1, P2, vai aparecer alguma coisa A2, P1, no setor P1, depois vai aparecer o A3, P0, 1 a 4, P0 til, o A5, P0 SW e 1 a 6, P0 WS.
Então, essa expressão geral. Então, geralmente, quando vocês quiserem pegar um problema que tem campo de rank 2, né? Cimento, ele vai poder ser expandido em geral nessa base completa. Mas, lembrando aí que a observação do Alexandre, o A5 e A6, o P0S, o P0SW e o P0WS estão fora da relação de completeza, mas podem aparecer como operadores aí. Então, é isso que eu estou dizendo. E aí, como no outro caso, a gente precisa ter uma tabela multiplicativa para esses operadores aí. E aí, a tabela que o nosso colega deu foi a seguinte, vou pegar aqui. O P2 ao quadrado, P2 é igual a P2. Então, P2 realmente é um operador de projeção. O quadrado dele é ele mesmo. Depois, P2 é ortogonal. P2, tá. Então, P2 com P2 é P2. P2 é ortogonal a todo mundo. Então, P2 com qualquer outro, tá certo. Então, P2 ele só interage com o segundo lado. Ele é idempotente e ele é ortogonal a todos os demais. Deixa eu pegar o P1, a mesma coisa. P1, fazendo cálculo vai dar P1. E P1 também é ortogonal a todos os demais. Que nem o P2. Então, ele só P2 com P2, P1 com P1. A mesma coisa vai acontecer com... Só que tem uma... Depois eu vou dar uma diferença. O P0, né? Então, vamos pegar agora o P0. P0, ele só tem duas relações não triviais. O P0 com P0 dá o próprio P0, é um operador de projeção. P0 com P0 dá P0. Depois P0 só não é nulo com o P0SW. Se eu pegar o P0 com P0SW, ele vai dar o próprio P0SW. Então, P0 com 5 próprio e o P0 com o P0SW. P0 com todos os demais é zero. Então, P0 com os demais é igual a zero. Vocês podem checar isso depois tranquilamente. Aí vamos pegar o P0W, vamos olhar. Então, P2, P1, P0, P0. Agora é o P0 tio. P0 tio com P0 tio. Então vamos, P0 tio com P0 tio. Tá, P0 tio. Também é um operador de projeção, é idempotente. Depois, P0 tio com P0WS. É igual a P0WS. Então, são as duas únicas relações não triviais. Depois, P0 tio com os demais é igual a zero. Então, essas são as duas únicas multiplicações não triviais do P0 tio. Aí agora vamos pegar aqueles outros dois, os dois novos, que não estão na relação de completeza. P0SW e P0SW. P0SW com P0SW, ele dá o P0, dá o P0. Sai fora. Ele não é operador de projeção. Ele é como se fosse a raiz quadrada do P0. P0SW com P0. P0SW, perdão, P0, perdão, P0, não, fiz uma coisa errada. P0SW, desculpa, com P0. Com P0. P0SW com P0.
P0, então o P0SW. As únicas relações não triviais que eu tenho. P0SW com P0. P0SW e o P0SW com P0WS. P0SW com P0WS. Isso aqui dá o P0S. Então, essas são as duas únicas relações. Então, agora, P0SW com os demais é zero. P0SW com os demais dá zero. Então, P0SW só tem essas duas relações de multiplicação não triviais. E aí, agora, você vê uma coisa parecida com o P0WS. P0WS com P0S, P0. Então, eu estou mudando um pouquinho a notação dele. Eu peguei P0SW com P0. Então, corrijam aqui por gentileza. Aqui, ó. Estou mudando a notação em relação a ele, então está P0SW e aqui o P0 tio dá um P0SW. Aqui é um P0 tio, corrijam aqui, por favor. Depois P0SW com P0WS. Não, P0 mesmo. Agora vamos pegar o P0WS com o P0 P0S. P0. Você vai dar P0WS. Eu produzo ele. Então, análogo dessa relação SW com o P0 tio é o P0SW. Aqui é o P0WS com o P0 é o P0WS. E depois o P0WS com P0SW, então para nós P0 tio. E depois P0WS com os demais da série. Então, com isso a gente sabe multiplicar todo mundo. Então não tem? Então, eu sei multiplicar qualquer operador com qualquer operador e cai sempre dentro desses 6, desse quadro de 6. Então isso aí me permite resolver qualquer problema. Agora, como no caso anterior, eu vou precisar inverter isso. Eu vou precisar inverter esse operador. Vou precisar inverter esse operador. E aí, se eu precisar inverter o operador, como a gente fez no outro caso, a gente estendeu aquela álgebra do θ e do ômega introduzindo S. E aí na inversão vai aparecer todo mundo. Então, a expressão da inversa deve envolver todo mundo. Então, quando a gente for calcular essa inversa, ela vai ter a mesma estrutura. Ela vai ser o xp2 mais mais um y. Aqui o Gustavo, eu vou contar você aqui a anotação do Gustavo. Ele fez o seguinte, ele chamou o inverso de B, então ele chamou os coeficientes B do inverso. O1, então O a menos 1 é B1, B2. Então ele vai fazer como a gente fez da outra vez, no outro caso. A expressão do inverso vai ser uma combinação dos mesmos operadores, só que eu tenho coeficientes a determinar. Então vai ficar B3, P0, B4, P0 tio, B5, P0SW, B6, P0WS. E aí, menos isso aí, a gente vai impor que o operador ó, vou colocar assim, ó, mi alfa, capa lambda, vezes O menos 1, capa lambda, e sigma, vai ter que me dar a identidade.
da identidade simetrizada, que é a identidade do meio, blá 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 blá. Mas a identidade nós sabemos, é P2 mais P1 mais P0 mais P0 de 1. E aí a gente faz como a gente fez da outra vez. Multiplica o primeiro pelo segundo, vai dar uma bela expressão, e aí vai igualando o coeficiente do lado direito com o coeficiente do lado esquerdo, e o que vai aparecer com P0SW e P0WS vai ser zero, porque eles não estão na relação de completeza, são operadores independentes. Então, o que tem que se fazer? Multiplicar uma pela outra e igualar. Nós temos o quê? 6 incógnitas, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Vamos ganhar 6 equações. Uma equação para o P2, uma equação ligando com P1, uma equação ligando com P0, uma equação ligando com P0 tilde. O coeficiente de P2 do lado esquerdo vai ser 1. O coeficiente de P1 do lado esquerdo é 1. O coeficiente do P0 do lado esquerdo é 1. O coeficiente do P0 tilde do lado esquerdo é 1. O coeficiente do P0SW do lado esquerdo é 0. E o coeficiente do P0WS do lado esquerdo é 0. Então eu vou ter 6 incógnitas, P1 a P6, 6 equações. Então, resolvendo essas equações, equações lineares, né? Um sistema linear de 6 equações e 6 incógnitas, também não é difícil de resolver, é mais ou menos tudo ligado. Então, eu vou pegar as respostas do Gustavo, e ele conferiu, mas se vocês quiserem também, vocês podem conferir. Ele obtém, deixa eu ver a resposta final. P1 é 1 sobre 1, sem problema. É fácil ver isso, por quê? Porque P2 não interage com ninguém, P2 com todo mundo é zero, então P2 só vai interagir consigo mesmo. Então a mesma coisa vai acontecer com P1. Então P2, tá, o coeficiente de P1, P2 é 1 sobre B2, é 1 sobre B1, sobre A2, perdão. B2 é 1 sobre A2. Aí o B3, calcula aqui, o B3 está dando para nós A4 sobre A4 vezes A3 menos A5 vezes A3. Então, resolvendo esse sistema, a gente encontra essa resposta, que é B3. B4. A3 sobre A4 vezes A3 menos A5 vezes A6. Fazer P5, A1, A2, P1, P2, P3, P4. Então P5 então P5 aqui. P5 menos A5 sobre A4, 3A4 menos A5, A6. E o B6 A6 sobre menos A6 menos A6 sobre A3A4 menos A5, A6. Então vocês podem verificar, então a gente já tem uma resposta aí bastante fechada, né? Já bem prática, porque claro, vocês fazem uma vez na vida, quem quiser fazer, eu boto no computador, pede por e-mail para fazer, para checar essas respostas desse sistema não correto. Mas a ideia é essa, a gente tem no espaço dos tensores de rank 2 simétrico, né? Todo esse tensor aqui é simétrico, esse tensor é tudo aqui é simétrico, a expressão mais geral que eu vou ter é essa aqui, e aí a proposta da inversa é essa aqui, com aquela tabela multiplicativa que nós demos, mais a relação de completeza, a gente fixa os coeficientes. Igual a nos dois simétrico, em alfa aqui, simétrico em alfa aqui. Esse cara aqui é simétrico em alfa, simétrico em simétrico só nos pares índices. O tensor é simétrico. Tá. Depois, mais na frente, não fiz ainda, eu vou dar para vocês, quando a gente for estudar alguns outros superfluidez, por exemplo, usa-se um tensor simétrico de rank 2.
Então nós fizemos até agora para o setor simétrico de rank 2. Depois eu vou fazer para o setor antissimétrico de rank 2, mas é a mesma coisa. Vão aparecer também projetores, relação de certeza. Então quem fez isso aqui, eu queria dar o crédito aí para o Gustavo, né, que fez para nós esse exercício aqui. Vou dar o crédito para ele, colega. Aí vocês podem dar uma checada depois. Alguém divide sala? Você divide sala com ele? Você pode dar para ele depois também? Não, eu não me deu, mas posso dar. Você está sempre com ele, né? Você encontra segunda-feira, eu não vou estar aí, aí você pode passar para ele. Vamos brincar, tá? Beleza, então, fala. Quanto é que deu o P0 SW com P0 WS? E tem que pegar ali também, gente. Deixa eu ver. Apagou rápido. Peguei rápido, né? P0 SW multiplicando P0 WS deu P0. Não é P0 tio. Não é P0 tio não. P0 tio é o outro. P0 tio que dá é P0 WS vezes P0 SW dá o P0 tio. É porque o P0 SW e o P0 W tio, os dois tem raiz de D menos 1. Quando multiplica, dá uma raiz de D menos 1. Mas aí mas tem coisa de traço que vai sair desse. Certo? Chefe, justamente a ideia é você também dar uma checada. Então, assim, geral, para entender. Fala aí. Fala. Se eu lembrar aqui, a gente fez assim, para construir esses caras que apareceram, eu nem estou lembrando direito. Isso mesmo. Como foi que eles apareceram? Eu sei que eles apareceram assim, pegou um tensor de rank 2 e 3 dimensões. Isso. E simétrico, não lembro porque isso aqui é simétrico. Você sempre decompor. Por que eu quero simétrico? Porque todo tensor de rank 2 pode ser decomposto numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. A parte simétrica e a parte antissimétrica são irredutíveis, elas não se misturam por rotação. Então, você tem que separar em duas partes que não vão se misturar, são duas representações irredutíveis. Certo? Tem alguma coisa que sim, mas vai ter alguma coisa que matou o antissimétrico. Porque se a gente só trabalha com simétrico. Isso, tá? E por que não? Porque em 3 dimensões, se eu pegar um tensor antissimétrico de rank 2, um tensor antissimétrico de rank 2 em 3 dimensões, uma matriz 3x3 antissimétrica, ela é 0, alfa, beta, menos alfa, 0, gama, menos beta, menos gama, 0. Ou seja, um tensor antissimétrico de rank 2 em 3 dimensões, ele só tem 3 componentes independentes. Então ele é equivalente a um vetor. Então eu não preciso me preocupar com o tensor antissimétrico de rank 2, porque em 3 dimensões, isso vale em 3 dimensões, ele é exatamente igual a um vetor. Então tudo que eu sei para o vetor, eu sei para ele. Ah, mas aqui está fazendo em D dimensões só para o simétrico. Agora, quando eu estou em 3 dimensões, o simétrico não pode ser equivalente a um vetor. Então eu explorei o simétrico mais a fundo em 3 dimensões. E aí, para generalizar, a gente pegou o simétrico agora e jogou para todas as dimensões. Mas esqueci o antissimétrico. Esqueci. Mais à frente, nós vamos retomar o antissimétrico. Aí, o antissimétrico em 3 dimensões, não vou me preocupar, porque ele é equivalente a um vetor. Aí nós vamos generalizar. E o antissimétrico em D dimensões? Aí nós vamos fazer igual. Aí então, pegou esse tensor de rank 2 e quebrou ele em produto tensorial. Falei, vamos pensar que o tensor de rank 2 é o produto tensorial simetrizado de 2 vetores. Isso. Então, só para recompor o espaço. Eu sei onde você está querendo chegar. Você quer entender um pouquinho por que está aparecendo? A formação, então, aí está aparecendo produto de 2 caras, de teta com ômega, porque ele justamente. Pô, deixa eu apagar, só para colocar. Então, nós fizemos isso. Vamos imaginar, nem sempre é Eu verdade. quero chegar em rank 3, rank 4. Vamos imaginar que um tensor simétrico de rank 2 é o produto de um vetor, quer dizer, é o produto simetrizado de 2 vetores. Estou simetrizado. Então, é H1, é um meio de VI WJ mais VJ. É verdade que o produto tensorial de 2 vetores sempre dá um tensor, mas não necessariamente o tensor é escrito como um produto vetorial de 2 vetores. Mas eu estou pegando, vamos pegar o caso do tensor ser o produto vetorial de 2 vetores. Por quê? Porque isso aqui vai me ajudar, eu ter uma ideia geral, depois eu generalizo para o tensor como um todo, em qualquer caso. Aí a gente fez isso aqui, a gente pegou esse vetor VI, decompus θ e kappa mais ômega e kappa vezes VK. E fiz a mesma coisa para o dado. θ Jn mais ômega Jn Wn. E aí ficou θ, ômega, ômega. Mas aí simetrizando, deu aqueles operadores. A única coisa que está fora do programa é que quando a gente simetrizou, ficou, por exemplo, θ e kappa
θJM, aí simetrizamos o meio de θJ, simetrizamos em IJ. Aí nós estamos simetrizando em IJ. Tá? Θ e K, θJM, que é esse termo aqui. Mas aí eu tenho que simetrizar em IJ. Tá? θJK, θIM. Fizemos isso. Mas aí a gente falou, esse objeto, eu quero que ele projete e ao mesmo tempo deixe traço zero. E aí eu introduzi em 3 dimensões esse termo aqui, menos no meio, de θJ, θKM, porque agora esse objeto todo aqui, atuando em HKM, me dá um H2IJ, no traço zero. Então eu quero que esse cara, que esse projetor, ao pegar o campo simétrico de rank 2, ele, ao mesmo tempo que ele puxa o puro spin 2, isso aqui é 1 com 1, ele também retira o traço. Então, a ação desse operador sobre esse tensor simétrico de rank 2 é extrair o traço, ou seja, já me dá um resultado de traço zero e que seja puramente transverso. Esse é o papel desse operador. Então, esse termo aqui foi introduzido à mão. Esse termo não veio só daqui. Quis dizer, não, eu quero que esse operador, porque nós já tínhamos aprendido pelo teorema de Helmholtz, pela decomposição de Helmholtz, nós tínhamos aprendido que eu posso sempre decompor o tensor numa parte que é 2 derivadas de um escalar, depois um vetor e depois um tensor simétrico de traço zero e com divergência nula. Então, que é esse tensor aqui. Esse tensor aqui é puramente transverso, então a divergência dele é zero. Se você pegar DI e atuar no H2 e J, vai dar exatamente zero, vai dar exatamente a condição que a gente tinha naquele H-tio, se você lembrar das aulas anteriores. Então, esse projetor, ele, quando atua no tensor simétrico de rank 2, ele faz esses dois serviços para mim. Ele arranca fora o traço, que esse cara tem que ter traço zero, e arranca fora a divergência, porque esse cara tem divergência zero. Aí, quando eu pegar o P1 e atuar no H2, ele vai fazer exatamente o que acontece com esse V. Ele vai fazer com que esse V tenha divergência nula. Então, esses operadores de projeção, eles vão fazendo aquilo que eu tinha dito em aulas anteriores. Como é que eu decomponho um tensor de rank 2 em 3 dimensões? Gradiente duplo de um escalar, mais a derivada simetrizada de um vetor, mais um tensor simétrico, traço zero e divergência nula. Então, esses projetores vão fazer aquele serviço. Certo? Aí com o rank 3 vai aparecer 3 desses caras. Aí com o rank 3 vai aparecer 3. Quer fazer? Vai ser teu espelho. Não, não. Você está dando a própria corda que vai te enforcar. Fala muito, não. Primeiro exercício para você. Estou brincando. Pensando na construção. Isso, na construção sistemática. Por que tem que aparecer 2? Aí acabei de lembrar. Porque a gente considera que um tensor rank 2 é de um 1. Você faz isso para cada índice. Você faz isso para cada índice. Se você tiver um tensor de rank 3, vai fazer teta, teta, teta. E aí com as simetrias devidas. Aí esse produto de tetas vai ter a simetria que o tensor tem. Porque o tensor de rank 3, ele pode ser completamente simétrico. Ou ele pode ser completamente antissimétrico. Ou ele pode ter simetria em 2 índices e não ter no outro. Então você vai ter, aí depois que você fizer isso, você tem que olhar quais são as propriedades de simetria do meu tensor. As propriedades de simetria do meu tensor vão ter que estar expressas também nesses produtos aqui. E qual o número que você tira do traço? Porque ali naquele início ali, aquele traço é antissimétrico, mas tem traço, né? Isso, tem traço. Aí todos os operadores vão ter traço, porque o P0 é para ser o traço. Não, o único que tem traço, o único que precisa ter traço é esse, que esse aqui tem 2 índices. Esse aqui é um vetor, não precisa ter traço. E esse aqui é um escalar também, não tem traço. Eu só preciso tirar o traço onde tem mais de um índice, porque traço você precisa de 2 índices para você juntar. Tá, mas nos operadores, eu digo nos P's, nos operadores. Então, nos P's é só esse aqui que vai tirar o traço. Porque esse aqui é aquele operador. Deixa eu falar um pouco, eu já vou te atender lá. Quando a gente fez nas aulas anteriores, vamos pegar o tensor simétrico de rank 2. O que a gente fez? A gente fez 2 operações. Vamos pegar a parte simétrica de traço zero, então a gente fez DI, DJ, do S. Mais no meio, DI, DJ, mais DJ, DI. Mais H tilde e J, mais um terço do delta J, traço de H. Então, esse cara aqui é o traço, esse cara aqui, Laplaciano disso é zero,
divergência disso é zero e a divergência, as três divergências desse cara são zero. Então isso aqui vai dar traço zero aqui e o traço fica todo. Então, 6 componentes aqui, 1, 2, 4, 6, tudo certinho. Aí, esse cara aqui, o que nós tínhamos? Tem que ter traço zero e ao mesmo tempo ele tem que ter divergência zero. Cada J, a divergência é zero. Então, esse projetor aqui, esse P2 agora, com esse termo aqui, ele, quando atuar nesse cara aqui, ele vai produzir esse cara. Mas esse cara tem exatamente essa propriedade de traço zero e essa propriedade de divergência zero. Então, quando esse operador P2 atuar nesse H, ele vai dar para nós exatamente o H-tivo. Exatamente esse H-tivo. Então, é esse trabalho que ele está fazendo para mim. Quando eu pegar o P1 e atuar no H, o P1 tem um θ e um ômega. O θ é spin 1, o ômega é spin 0. Então, spin 1 com spin 0 é spin 1. Então, o P1 ele carrega o spin 1. Quando ele atuar no H2, ele vai me projetar exatamente esse cara aqui, que tem divergência zero. E depois, quando eu pegar o P0, que é o ômega ômega, ele vai me tirar o S. Então, você, com esses operadores, esses operadores de projeção, estão fazendo para você o que a decomposição de Helmholtz já te pedia para si, certo? Mas será que a composição escreveu assim, como derivada, para simetrizar? Eu já vi essa decomposição sem ser como derivada. Não é única essa decomposição, pode ser de outra forma. Simetrizado com outros X, uma coisa assim. Pode ser simetrizado. Tem que ser simetrizado. Ah, você deve ter visto para o tensor, vamos dizer assim, você deve ter visto para um tensor muito particular. Isso aqui é geral. Você pode fazer transformações aqui. Isso aqui tem certas ambiguidades para a simetria de Gauge, mas essa é a parametrização padrão. Tá? Então é isso. Como a gente fez na aula passada. Na aula passada a gente ensinou como é que foi, por que foi aparecendo o P2, por que apareceu o P1, mas a ideia é essa. Então eu vou deixar uma tarefa para vocês, quem quiser fazer essa tarefa. Acho que eu tinha deixado até uma tarefa para a aula passada, que era o seguinte: pegar um tensor com essas propriedades aqui, R, J, K, R. Ele era antissimétrico nesses dois Is e era antissimétrico nesses dois Is. E aí eu pedi, vamos fazer a decomposição do Helmholtz para esse tensor. Tá, ou você queria colocar alguma coisa? Já foi? Não, depois. Tá depois, então vamos lá. Então, só para lembrar a vocês, que esse setor está resolvido. Então, porque esse problema aqui, ele envolve o setor, esse campo tensorial é simétrico de rank 2. Então, eu vou ter que entrar com aquela base depois nessa equação. Então, essa equação vai misturar esses operadores P, essa equação vai misturar os nossos operadores θ e ômega e tem um escalar. Então, esse problema aqui vai ser um problema que vai envolver tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Só que ele é um pouquinho mais elaborado, deixa eu falar aqui, por conta disso, porque ele vai ter a seguinte estrutura. A estrutura dele é essa aqui. Na verdade, eu tenho 3 campos. Então, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho um campo PIJ, tenho um campo WI e tenho um escalar φ. É como se eu estivesse colocando esses campos num único objeto, porque eles estão todos acoplados. Então, no fundo, eles formam uma espécie de um triplete. São 3 objetos, são 3 componentes distintas, mas um único objeto. Então, essa equação, essa primeira equação, por exemplo, vamos fazer o contrário. Vamos começar pelo φ, W e T. Então, eu tenho esses 3 objetos. Então, é como se eu tivesse o seguinte: meu problema vai ter que funcionar dessa forma. Eu vou ter que reunir todas essas informações numa matriz única, com a seguinte estrutura. Aqui vai entrar o φ, aqui vai entrar o WI e aqui vai entrar o PIJ. Isso aqui é igual a zero, equações homogêneas. Então eu tenho alguma coisa que atua no φ. Tudo que está atuando no φ
É esse operador aqui, tem uma coisa atuando no fio. Então vamos dizer que eu teria aqui um objeto, vamos chamar aqui um operador, vamos chamar assim de O, atuando no fio. Aí depois eu tenho uma parte aqui que está atuando no W. Só que o W é um vetor, então aqui deve aparecer alguma coisa que vai ter estrutura, vamos chamar assim, vamos ficar com uma maneira mais efetiva de colocar isso aqui. Vamos chamar isso aqui de um operador O. Aí vamos chamar isso aqui de um operador, tem um W aí, esse aqui é uma coisa vetorial, vamos chamar isso aqui de um operador X maiúsculo e J. Aqui vamos botar com WJ. E depois, nessa mesma equação, eu tenho alguma coisa atuando no T. Então, vamos dizer que aqui eu tenho um operador Y, I, J, KL, atuando no T, KL. Então, aquela primeira equação vai ser isso. Ó. Esse operador cola nesse, essa matriz cola no WJ, dando alguma coisa que tem em si. Perdão. Aqui ela tem WI, não. Pode ser de uma notação escalar, pessoal. Então eu vou ter aqui alguma coisa que vai ser um X, um XJ. Então eu tenho esse operador aqui, XJ, e aqui eu tenho esses operadores em J atuando no TJ. Então aqui é como se eu tivesse um operador Y, KL, YKL atuando no TKL. Então quem é o operador O? O operador O está claro. D2, DT2 mais alfa Laplaciano menos μ. Todo esse operador aqui bate em cima do φ. Quem é o operador XJ? O operador XJ é esse cara aqui. Isso aqui é gama DJ WJ. Então, o meu operador XJ é gama DJ. Gama DJ atuando no WJ. E quem é o meu operador TKL? Vamos chamar isso aqui de TKL. Então, meu operador TKL vai ser, isso aqui é um TKL, isso aqui é um II. Eu posso chamar isso aqui de delta KL vezes TKL. Então, aqui meu operador aqui, quem é o operador Y? O meu operador Y vai ser Xi delta de KL menos eta dk dl. Quando esse operador aqui for lá em cima desse, vai produzir o traço, que é o TI, e vai produzir o dkdl e o tkl. Então eu já sei que o meu problema vai ser um problema de uma espécie, de uma matriz 3x3. Tem derivada temporal, né? De quê? No I. Aqui? Ah, desculpa, tem sim. Obrigado, Alexandre. Só tem que botar a derivada temporal. Se D2, D2, leva de cada. Exatamente. O meu operador T, como aquele troço bater em cima do T, ele vai reproduzir exatamente aquele T. Então eu tenho agora um problema em que eu tenho matrizes dentro de matrizes. Isso aqui é uma matriz 3x3. Isso aqui é uma matriz que tem uma linha 3. Isso aqui é uma matriz, vai bater aqui. Então isso aqui vai ser uma matriz que tem, esse vai bater. Então é uma matriz como se fosse uma matriz 1x3, né? 3 linhas e uma coluna. Então você tá, a estrutura disso aqui é como se fosse assim. Aqui é um objeto escalar, quer dizer, uma matriz 1 por 1, vou colocar assim. Então eu tenho uma linha e uma coluna. Aqui eu tenho uma linha e 3 colunas, que é isso aqui, ó. Como se eu tivesse x1W1 mais x2W2 mais x3W3. Então é uma matrizinha com 3 colunas. Então eu tenho aqui 1, 1, 1. E aqui eu tenho esse KL. Esse troço aqui vai ter que bater, né? Então isso aqui tem uma linha 1, 3. Então eu vou ter uma linha única assim, tá certo? E aqui eu deveria ter uma matriz 3x3, né? Porque esse cara aqui vai bater em cima desse aqui. Então isso aqui deveria dar uma estrutura. Tem uma linha, eu teria que ter uma linha. Esse objeto único aqui, esse objeto aqui que vem uma linha, tá certo? E aqui eu teria uma matriz 3x3. Essa aqui é uma matriz 3x3, exatamente, né? Então,
no final do dia a gente vai ter uma matriz grande aqui, mas esses bloquinhos, essas submatrizes aqui, a gente vai poder escrever em termos desses operadores. Deixa eu apagar aqui, isso é essa que é a ideia. Vamos ver então agora como é que fica a segunda equação. A segunda equação é a equação do W. Então, essa equação aqui, ó, ela vai ter que ter essa estrutura. É uma matriz atuando no W. Então ela vai ter que ser o seguinte. Ela não acopla, ela tem um φ aqui. Ela vai acoplar o φ aqui. O φ, ó, ele tem um gradiente. Então é como se fosse assim. Vou pegar aqui, vai ser o operador gama dj. Né? Então vou botar aqui, vai ser um operador que eu vou chamar de y. J com J, vamos chamar. O operador YI. Então esse operador YI vai bater no φ. Quem é esse operador YI? É gama DI. Agora eu vou ter aqui alguma coisa que vai ter que bater nesse W aqui. Isso aqui é um vetor, volume. Então esse setor aqui, que é o setor que bate no W, é esse setor aqui, ó. É esse operador que está atuando no W. Isso aqui é uma matriz, né? Vamos colocar isso em termos vetoriais. Isso aqui é o seguinte, ó. D2 dt2 do WI mais beta, esse objeto aqui é o rotacional. Então eu tenho aqui epsilon I J kappa DJ, quer dizer, DJ do rotacional, da componente kappa do rotacional, que é epsilon kappa N dn WN. Então quando eu tirar e fizer esse produto dos epsilons aqui, isso aqui vai dar aquele famoso termo, vai dar delta de I N, delta de J N, menos delta de N, delta de J N. Então, o primeiro termo, o N fica I e o N fica J. EW, né? Vai ficar isso aqui, epsilon I J. Eu já fiz isso aqui. Então, nós vamos ter aqui J N N. O N fica I, só tem DJ, tá certo? O N fica I e o N fica J. É o termo, gradiente da divergência. Menos, e aí o I bate com N e o J com N. Então fica menos o laplaciano do WI. Então essa operação aqui é uma operação, isso aqui é uma coisa vetorial. Eu posso escrever isso aqui como sendo uma matriz que eu posso escrever, boto J aqui, boto delta J aqui. Isso aqui é o meu AJ, meu WJ. Então eu tenho uma matriz, alguma coisa que tem a estrutura de uma matriz IJ, como se fosse uma matriz NIJ, atuando no WJ. Então aqui vai entrar um NIJ atuando no WJ. Esse cara bate nesse, essa matriz bate nesse, e aqui eu não tenho nada que acople. O W não tem, então aqui é zero. Eles estão desacoplados. Então a gente já pode nomear. Eu sei quem é esse operador. Depois a mesma coisa. Agora é a equação do T. O T ele sente o φ. Φ está aqui, ó. Tem esse I aqui, tem esse IJ aqui, então é tudo que tem de T. Então o T se acopla com o φ. Então vai ter um termo aqui. Agora essa equação aqui é uma equação tensorial. A equação, ó, tem IJ, IJ, IJ. Então deve ter um operador aqui, vamos chamar esse operador aqui de um operador Z, IJ, que vai bater no φ. O W não se acopla com o T. E depois eu vou ter a parte do operador que atua no T. Tudo isso aqui, ó, atua no T. Mas o T tem essa estrutura, então deve ser alguma matriz aqui que eu vou chamar X, Y, Z. Vou chamar essa matriz aqui chamar de P. P vai confundir, chamar de P. Uma matriz E, ó, IJ, KL. Que aí, ó, esse operador bate nesse, isso aqui dá zero, e esse carinha aqui está atuando nisso. Eu leio o meu QIJ KL a partir disso que está aqui. Isso. É só colocar, eu posso depois, a gente enquadra isso aqui sobre essa forma. Então, essas equações de campo, elas vão ter essa estrutura agora. Eu tenho esse objeto aqui. Então vamos pensar o seguinte, ó, esse bloquinho aqui, essa submatriz aqui,
É uma matriz que está totalmente no setor simétrico com simétrico. Eu poderia pensar agora, nessa matriz aqui, assim, ó. Se eu pegasse, por exemplo, esse bloquinho aqui. Isso aqui é um número. Então, isso aqui é uma matriz 1 por 3. Isso aqui é uma matriz 3 por 1. Isso aqui é uma matriz 3 por 3. Ó, esse setorzinho aqui, então olha só, vou pegar aqui, eu vou colocar essa matriz agora genericamente dessa forma. Então vamos ter esse setor aqui, que eu estou englobando isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma linha e uma coluna. Isso aqui é uma linha e 3 colunas. Então isso aqui forma uma matriz 4 por 4. Tem uma linha e 4 colunas. Isso aqui tem 3 linhas. Então, ó, 1 por 3, 4. E isso aqui é uma matriz 3 por 3. Então, no fundo, isso aqui é uma matriz 4 por 4. É como se eu tivesse aqui esse setor superior, que mistura φ com W, isso aqui me forma uma matriz 4 por 4. E isso aqui me forma essa matriz aqui, IJKL. Então, é como se eu tivesse essa submatriz aqui, eu tenho um operador aqui, e agora tenho esse setor, essa matriz aqui, ó, KL 0, né? Então isso aqui é 3 por 3, né? Vai ter 3 e isso aqui é 0. Então você também vai dar uma matriz, porque tem 4, né? É como se tivesse aqui, KL aqui, e aqui essa linha 0. Então eu tenho esse setor 4 por 4, esse setor aqui é IJKL, então eu tenho essa matriz aqui, tenho essa matriz aqui, que vai incorporar o Y e o 0, essa matriz aqui que incorpora o Z e o 0, então aqui eu tenho o Y, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho o Z, e aqui eu tenho 0, e aqui eu tenho essa matriz. Então essa é a estrutura desse operador. Quer dizer, esse operador aqui, ele é ditado pelo que a gente chama de flavor, de sabor, porque eu tenho 3 qualidades, então, tem 3 campos distintos de escrever, associados ao mesmo problema, ao mesmo sistema. E eles estão acoplados. Então, cada setor desse, então esse setor aqui, eu vou escrever em função de P2, P1, P0, P0 tilde, P0 SW, P0 WS. Esse setor aqui, que é o setor vetorial, eu vou escrever em função dos tetas e dos ômegas. Isso aqui. E esse aqui, eu vou escrever também, isso aqui é vetorial, escrever em função de tetas e ômegas. Então, esse problema... Esse MJ é 3 por 3? Oi? O MJ é 3 por 3? Não. O MJ é 3 por 3. Mas se for 3 por 3, vai ficar 6, porque o X e J não é por 3. Esse aqui, ó, esse aqui é, vou pegar só esse setorzinho de cima. Isso aqui é um número, né? Isso aqui é um número. Bom, depois aqui eu tenho x1, x2, x3. x1, x2, x3. Isso aqui tem 3 linhas. Então isso aqui é y1, y2, y3. E isso aqui vai ser uma matriz 3 por 3. Aqui é o MJ, M11, M2, M2, M3, M21, M22, M23, M31, M32, M33. Esse setorzinho todo é uma matriz 4. A nota aqui que o XJ apareceu como linha e o Y apareceu como coluna. Esse aqui aparece como linha e esse aqui aparece como coluna. Pela estrutura das próprias funções. Então o nosso problema para tirar a função de Green vai ter que ser inverter essa matriz, mas dentro dessa matriz eu tenho todos aqueles operadores. Entendeu como é que é o problema? A gente vai resolver isso lá. Aí, a um certo momento, talvez, eu vou ter que usar um pouquinho de computação, porque vai cair num sistema meio grandão. Fácil de fazer. Sabe fazer. A questão é fazer, que é muito longo. Né? As expressões algébricas você lembra. Então, vamos indicar, mas eu só estou preparando vocês para esse tipo de problema. Não é um problema acadêmico, simples, né? Isso aí aparece, em geral, nos livros você encontra tudo separado, tudo diagonalizado, cada campo em cada campo. Aqui eu estou tentando pegar um problema mais realista. Na prática, muitas vezes a gente tem sistemas em que campos diferentes, né? No modelo padrão, por exemplo, isso aí acontece. No modelo padrão a gente mistura as diferentes famílias de quarks, a gente mistura as famílias de neutrinos através da matriz CKM, Kabib, Kobayashi, Pascal. No modelo padrão, os diferentes campos se misturam. E aí a gente tem problemas complexos, como podem ser. Complexo que eu digo é só algebricamente maior. Mas é fácil, a gente sabe fazer. Algebricamente eu sei montar o problema e resolver. É só trabalhoso, mas eu trabalho que o computador não pode fazer. Tá bom? Então na próxima aula a gente vai apurar melhor isso aqui. Vamos trabalhar melhor essa estrutura. Ponto 1, ponto 2. Agora só para finalizar a aula.
deixar só uma tarefinha para cá. Então, falar da redução mecânica. Eu falo na próxima aula. Você copiou a agenda aí? A gente não. Você pode copiar a agenda? Porque na próxima aula eu vou ver se eu vou terminar isso ou vou entrar. Eu não queria seguir isso aqui, eu queria deixar isso aqui de lado. Você pode copiar a agendinha, por favor? Então a agenda da aula 5 praticamente vai ser essa. É a da aula 5. Da aula 5. Com tudo que tá aí? Tudo que tá aí. Eu tenho que acabar isso aqui, né? A redução mecânica é uma espécie de uma redução dimensional para uma dimensão. Quer dizer, na verdade, para transformar um problema de teoria de campos num problema de mecânica, de partícula. E aí, às vezes é importante, é um dispositivo importante, você, dado uma teoria de campos, certas propriedades que você quer estudar da teoria de campos podem ser mais complicadas, mas aí você reduz ao problema mecânico e vê se o problema mecânico, que é mais fácil de tratar, ele já traz aquela propriedade ou não. E aí depois você já tem uma condição necessária, mas não suficiente, para saber se aquela propriedade vai ser também uma propriedade da teoria de campos correspondente. Então é muito útil, muitas vezes, numa teoria de campos, você reduzir o problema a uma dimensão. Quer dizer, uma dimensão que eu digo é uma dimensão temporal. Supõe o seguinte: todos os campos não dependem da posição. Então eu só tenho campos dependentes do tempo. E aí você fica com dependência só no tempo. E aí teu problema passa a ser um problema de como se fosse um sistema de várias partículas dependentes do tempo. E aí você vê o sistema, que propriedades esse sistema tem. E aí você pode, a partir disso, dizer se a teoria de campos, da onde aquilo saiu, vai ter a propriedade que você está procurando ou não. Tipo caos, integrabilidade, algumas configurações topológicas. Então, muitas vezes você, para poder ter ideia de um problema em teoria de campo, que aí em teoria de campo a situação é mais complicada, porque são equações com derivadas parciais, o problema de Cauchy pode ser mais complicado, o problema é um problema com condição de fronteira, você pode ter não linearidade, aí você reduz o problema a uma dimensão, você já ganha uma informação interessante do sistema. Então a gente vai estudar um pouquinho isso aqui, a redução mecânica, e a gente vai ver, por exemplo, que existem vários exemplos em mecânica clássica que na verdade são sistemas de Yang-Mills, são teorias de Yang-Mills disfarçadas de mecânica clássica. Então isso aqui vamos dizer assim, um procedimento que pode ser útil em algumas situações. Então a agenda fica essa aqui, e eu vou deixar uma tarefinha só para mais, que até agora a gente veio falando campo escalar, campo vetorial, campo tensorial, etc. Vamos falar agora, eu vou deixar uma tarefa ligada a um campo fermiônico, que a gente já estudou espinores, né? Então, nas aulas, né, dos cursos de teoria de grupos, você que está estudando aí, né? Vamos dizer assim, então uma tarefa envolvendo campos fermiônicos. Então, vamos dizer o seguinte: tem um sistema, vamos dizer que tem um sistema descrito por um férmio psi, um férmio π, são dois férmios, são campos fermiônicos, são férmios, e o escalar. Então, digamos que eu tenho esse sistema. Sistema que envolve dois férmios e o escalar. E aí a gente vai propor a seguinte densidade de Lagrangiano para ele.
não estou dizendo aqui, mas esse φ é um escalar real. Um campo escalar real. E eu tenho esse sistema aqui. Tá? Então, dois campos fermiônicos e um campo escalar real. Queria que seja a primeira tarefa mais simples, para começar só a questão, como a gente fez no outro exercício. Identificar as dimensões de cada campo, as dimensões canônicas, né, as dimensões físicas dos campos. Né? Lembrando que o Lagrangiano tem dimensão de energia por unidade de volume. Essa densidade é Lagrangiana, tem energia por unidade de volume. Então, determinar as dimensões, né? Cada campo e os parâmetros. Fazer aqui uma coisa, costuma dizer uma coisinha só. Tira esse parâmetro alfa daqui. Tira esse alfa daqui, por gentileza. Vamos tirar esse alfa daqui. E vamos tirar esse beta daqui. Eu estou mudando o programa. Tira alfa daqui, tira o beta daqui. Deixa isso aqui como o alfa vai começar aqui. O beta vai entrar aqui. Fica beta também. E aqui fica gama. Novo aqui só. Mais lambda. Aqui 4 na cabeça. Aqui 2. Mais lambda. Total potencial de Higgs. 1 sobre 2. Não que eu tenho, então, tudo certo. Então, que eu tenha esse sistema aí, um campo escalar, interagindo com dois termos, e esses termos também estão interagindo entre si. Essa interação, por exemplo, aqui, é uma interação exclusivamente fermiônica. Essa interação aqui é tipo acoplamento de Yukawa, o fermo acoplado com o escalar, é o protótipo de Yukawa. E essa interação aqui são as interações de auto-interação dos escalares. Quer dizer, um potencial meio que simula um pouco o que a gente faz no modelo padrão, que é o potencial de Higgs, e o Higgs acoplado por acoplamento de Yukawa, os férmions se propagando. A única diferença aqui é que esses dois férmions têm características diferentes. Ó, esse férmio aqui se propaga com uma derivada temporal. Esse férmio aqui se propaga com duas derivadas temporais. Então, as questões são as dimensões de cada campo dos parâmetros. Depois, eu queria que vocês discutam, né? Discussão do número de graus de liberdade físicos de cada campo. Qual é o número de graus de liberdade que esse campo está descrevendo? Então, o número de derivadas temporais é fundamental para isso. Porque na mecânica clássica, o que a gente aprende? A gente aprende que, dada uma coordenada generalizada, em geral, eu tenho uma velocidade generalizada. E aí o momento canônico é a derivada do Lagrangiano em relação à velocidade. Então, para cada grau de liberdade, na verdade, eu tenho uma coordenada de posição e uma coordenada de momento. Espero poder sempre transformar, escrever a velocidade em função do momento ou o momento em função da velocidade. Então, cada grau de liberdade ele acumula duas coordenadas. Para cada grau de liberdade, eu tenho a posição e a velocidade ou o momento correspondente. Só que agora, eu tenho aqui um campo que depende de segunda derivada. Então isso aí vai trazer uma reflexão assim, mas não foi tão óbvio. É como se tivesse um Lagrangiano agora, que não depende da velocidade, mas depende da aceleração. Então, se o Lagrangiano depende da aceleração, a equação de movimento vai depender da derivada, a primeira da aceleração, vai depender da
derivada terceira temporal. E aí isso abre uma nova discussão. Se eu tenho uma equação de movimento com uma derivada temporal terceira, eu não posso largar só duas condições iniciais, né? Se o meu problema é um problema do tipo n de 3 pontos, eu preciso da posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração inicial. São 3 condições iniciais. O problema é que eu tenho 3 liberdades para mexer no velocidade. Eu posso mexer em uma dessas 3 condições e o problema vai evoluir de forma diferente. Então o número de graus de liberdade aumenta por conta do número de derivadas temporais. Então eu queria que vocês pensassem sobre isso, que vai ficar um confronto bem grande entre os pilotos psi, entre o Fermi psi e o Fermi Ki. Então vocês vão poder comparar o que o Fermi Ki tem a mais do que o Fermi psi. Tá? Então seria a discussão do número de grau de liberdade de cada campo e depois o trivial, o óbvio de sempre, que é chegar às equações do princípio da eleição, chegar às equações de campo. São as equações de ordem flagrante. Certo? Só essa tarefinha aí, só para a gente começar já a aquecer vocês para a discussão dos términos, tá bom? Em geral, os términos a gente passa meio batido, a gente deixa os términos discutir muito, não faz a equação de Dirac. Mas, assim, em geral, se trabalha muito com campo escalar e campo vetorial. Eu queria trabalhar um pouco mais com o campo fermiônico nesse caso, porque tem muita coisa interessante com o término. Bom? Por que aqueles termos vetoriais são iguais? Porque, olha só, se você observar bem, A diferença é uma mesma. esse termo aqui é o conjugado complexo desse, porque eu preciso ter uma gradiente que seja real. Então esse termo aqui é complexo, em princípio. Esse termo aqui é complexo, então isso aqui não é uma grandeza real. Eu preciso jogar o complexo conjugado dele. Essa grandeza aqui, ó, isso aqui é o complexo conjugado desse, então isso aqui é uma coisa real. E o campo φ é real. Então eu coloquei esse termo aqui para poder garantir que esse termo sozinho é complexo. Mas aí somando esse termo mais o seu conjugado complexo, eu ganho uma coisa real. Certo? Por exemplo, esse termo aqui, será que ele é real? Por que eu botei só ele? Por que eu não coloquei um termo assim? Só um conjugado complexo dele. Psi.Dagger. Eu não fiz isso. Eu deixei esse termo como tá. A pergunta é, estou errado? Ou tem alguma coisa que me diga que, olhando assim, esse termo não é real, mas na prática ele é real? Para pensar. Então vamos discutir, botar essa questão até, discutir a dimensão de cada campo, os graus de liberdade, que entra na discussão. Então, antes de fazer as equações de ordem Lagrange, né, discutir o caráter real, ou então o caráter de realidade, né, realidade no sentido de realidade do número real. Discutir o caráter de realidade, ser real ou complexo dos termos psi-Dagger, psi-ponto e psi-Dagger. Tá?